AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Prefeitura proíbe venda de bebidas alcoólicas em Andradas e, em coletiva à imprensa, a prefeita Margot Pioli detalha novas medidas contra a propagação da Covid-19 no município. Em Andradas, barreiras de contenção começam a funcionar nesta sexta-feira. E você ouve também no Jornal da Cidade. Medidas de apoio econômico devem voltar em abril, diz governo federal. Vacinação para idosos de 72 e 73 anos acontece nesta sexta-feira aqui em Andradas até meio-dia. Em Ouro Fino, barreiras sanitárias já estão em funcionamento. Polícia Civil realiza ação de combate ao tráfico de drogas em Andradas. Carro capota na MG 455 entre Andradas e Ibitura de Minas. Andradas adquire testes para agilizar diagnósticos de Covid-19. 13º salário de aposentados e pensionistas será antecipado com a aprovação do orçamento. CEMIG continua com obras para implantação de nova subestação em Jacutinga. Momento agro, o preço do arroz estaciona, café fica mais barato e safra do caqui será menor. Preço do café registra queda. Confira a cotação para Andradas. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir o Jornal da Cidade ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook ou o seu Jornal da Cidade. Ou então você pode ligar para o telefone 3731-2291 e o seu Jornal da Cidade está no ar. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre a lei seca em Andradas. Nessa quinta-feira, a Prefeitura publicou um decreto onde proíbe a venda de bebidas alcoólicas. A medida entrou em vigor nessa sexta-feira. E de acordo com o decreto, está proibida a venda e distribuição e fornecimento de bebidas alcoólicas de qualquer natureza, em qualquer horário, em qualquer estabelecimento comercial, inclusive os essenciais, mesmo para a entrega via delivery. Pois é, Francisco, em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Margot Pioli falou sobre o assunto. Olá, minhas amigas e meus amigos. Ontem fizemos uma reunião online com os prefeitos aqui da região de Poços, Santa Rita, Caldas, Ibitura e Andradas, onde tivemos a definição de que partiríamos para uma ação maior. Qual seria? Nós estabelecemos que a bebida alcoólica estará vetada até o término da onda roxa. Para nós aqui em Andradas, até o dia 4 de abril. É uma medida um pouco mais drástica, mais firme, mais restritiva, mas o objetivo dessas ações todas, inclusive essa com a questão da vedação da bebida, é com o objetivo de ajudar você, cidadão. Você, querida amiga e amigo de Andradas. É importante que a gente tenha ações mais fortes, porque quem que não quer voltar à sua vida normal? Quem que não quer abrir seu comércio? Quem que não quer ver as crianças retornando às escolas, né? Então eu gostaria que vocês olhassem essas medidas por esse lado, né? E passaremos um momento difícil essa semana, mas com o objetivo realmente de diminuir a incidência do Covid e dessa forma equilibrarmos a questão da internação que estamos passando com tanto problema. Hoje a gente sabe da dificuldade que nós estamos tendo com a medicação, mas eu confio em você, confio que cada um de vocês poderá estar junto conosco para conseguir
conseguir esses bons resultados para a nossa cidade. Muito obrigada. Ainda falando desse assunto, ontem a prefeita recebeu em seu gabinete a imprensa de Andradas com o objetivo de esclarecer sobre as novas medidas, como a multa para quem não estiver usando máscara, barreiras de controle, vacinação, entre outros. A prefeita, que estava acompanhada pelo vice-prefeito João Magalhães e seus secretários, respondeu às perguntas feitas pelos jornalistas. O Jornal da Cidade traz agora alguns trechos, alguns pontos da coletiva. Vamos conferir. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí os nossos meios de comunicação, a nossa imprensa, né, através da Rádio Vinícola, e a todos os ouvintes, né. Bom, nós tivemos uma reunião ontem, né, como a gente tem... ontem foi terça? Quarta. Foi terça-feira, nós tivemos a reunião do Comitê de Crise e nós definimos algumas novas ações, né? Principalmente porque nós recebemos uma recomendação do Ministério Público onde nós deveríamos implantar barreiras, né? Tendo em vista até esse feriadão de São Paulo, que são 10 dias, nós tivemos orientação de que nós estabelecêssemos essas barreiras do dia 26 até o dia 4, que seria amanhã até o dia 4. Então, nós nos organizamos ali onde era o posto fiscal. Nós estamos colocando a partir de amanhã à tarde uma barreira. Ela não será uma barreira sanitária, ela será no sentido de orientar a pessoa que estiver chegando ali, fazer uma advertência da dificuldade que é ter um visitante, um turista aqui na cidade, né, tendo em vista a situação que nós estamos com a onda roxa, e aqui na saída de Bitura também, né, serão os dois lugares que nós teremos. Nós temos trabalhado muito aqui na região entre Bitura, Santa Rita, Caldas, Poços e Andradas. Nós estamos fazendo uma boa parceria nessa parte do Covid. Poços, ele está colocando uma barreira lá, e como nós estamos colocando essa aqui de Pinhal, a gente acha que está fazendo uma boa parceria, e a mensagem é sempre a mesma, né? De controlar a questão da visitação de pessoas de outros estados. Essa é uma posição. Outra posição que nós tomamos também no comitê de crise, nós tínhamos até então, por determinação do governo, que restaurantes e lanchonetes poderiam ser abertos quando estivessem em rodovia. Tendo em vista, até nós recebemos muitas fotos, filmes da como é que estavam, a gente definiu elas não poderão estarem abertas, mas poderão atender através de delivery e de balcão, né? Essa foi uma outra. Nós tivemos muito problema também na questão, essa semana, do cemitério, né? Nós chegamos a ter um aumento significativo, não só da questão da Covid, mas de outras questões de saúde. Então, nós optamos para adequar que nós tivéssemos aí, ao invés de 3 horas para o sepultamento, nós diminuímos para 2. É lógico que todas essas ações, elas estão porque existe a crise, né, do Covid, então a gente está procurando fazer uma adequação. Uma outra é que a gente tem que pensar que tem muitas pessoas em Andradas que estão adequadamente usando a máscara, né? Então a gente pensou o seguinte, nós temos que ter alguma ação das pessoas que não estão usando a máscara. Então nós teremos aí uma ação de fiscalização, né? Nos organizamos, é lógico que Andradas todas, talvez a gente nem consiga, mas a gente vai ter uma ação de fiscalização, e no caso, se as pessoas não tiverem com máscara, elas serão convidadas, é lógico que terá uma ação de respeito sempre, convidadas a usarem a máscara, e se não acontecer, aí estabeleceremos uma multa. Então, ficou baseado nessas ações, acho que eu falei tudo, Daniel? Essas 4 ações aí que a gente definiu no comitê de crise da reunião de terça-feira. A barreira, ela não vai ter esse cunho assim, difícil e duro de impedir que as pessoas transitem para lá e para cá, né? A pessoa que vier, que ela trabalha aqui, traz um certificado, alguma coisa de que ela trabalha aqui, se precisar sair tranquilo. O que a gente quer e vai distribuir também são flyers, folders,
para explicar quais os cuidados que devem ter e que, preferencialmente, a gente gostaria que as turistas, que as pessoas de outras cidades não viessem para cá. Inclusive, teremos lá um painel onde a gente fala da nossa situação, que nós estamos na onda roxa, e que a gente gostaria que o turista não estivesse conosco nesse momento, que o visitante não estivesse conosco. Nesse momento, a gente procura preservar a questão da circulação e da aglomeração. Em relação à barreira ainda, vai ser só aquele ponto que não fechar as entradas, como aconteceu no ano passado? Nós nem teríamos possibilidade, porque houve nessa recomendação do Ministério Público, nós teríamos aí praticamente quase 24 horas para organizar tudo. Nós temos 26 saídas, né? Saídas e entradas dentro de Andradas. Como o cunho é educativo, é orientativo, nós achamos assim, que lá seria de bom tom, porque naquele lugar o fluxo é todinho que vem do estado de São Paulo, e aqui no Ibitura, né, o pessoal que vem aqui de Pouso Alegre e tudo. Mas as pessoas, amigas nossas, vizinhas, terão possibilidade de circular normalmente, e o andradense também não vai precisar ficar preocupado, né? Prefeita, boa tarde a todos. Na última coletiva foi levantada essa questão do uso da máscara. Aí foi dito que não era necessário. Qual foi o motivo desse recuo? Qual o valor da multa que será aplicada e como será feita a fiscalização? Na verdade, o uso da máscara sempre foi necessário. Desde o início da questão do Covid, todo mundo reiterou a importância que é a máscara. Quando eu coloco a máscara, eu estou preservando você de eu te passar o vírus e vice-versa, né? Dá um respeito entre nós dois. E se você olhar todas as nossas placas aqui da cidade, todas elas estão lá. Manter distância, fazer o uso do álcool gel, lavar as mãos e o uso da máscara, né? Então, essa semana a gente está tendo um cuidado maior. Vamos procurar fazer tudo direitinho, né? Nós precisamos pensar nas nossas crianças que precisam voltar às escolas, os comerciantes que a gente se coloca no lugar deles, né? Tudo fechado, estão passando situação difícil financeira. Então, se nós fizermos um exercício essa semana de todo mundo poder usar tudo que precisa, eu acho que a gente parte, quem sabe aí para a semana que vem a gente tem um resultado melhor, né? Tem alguma restrição de idade? Por exemplo, as crianças também deverão usar? Como que vai ser? Eu acho que aconselho que as crianças, né? Porque quando elas estão com a máscara, ela está se preservando, né? E preservando a gente também. Na verdade, as pessoas têm que usar máscara. O valor da multa é R$ 137,50, que é 1/8 do salário mínimo. Na verdade, esse valor foi aplicado no decreto ano passado, número 21/54. Então, como ele não foi revogado, a gente está seguindo o decreto do ano passado. E caso o cidadão não acate a multa, o que acontece? O que vai acontecer com o fiscal, junto com o policial militar, eles vão fazer a operação, vão fazer igual a Margot falou, orientar, convidar eles a utilizar a máscara. Se ele se negar, vão ser feitas autuações, vão pedir o documento. Ele se negando a entregar o documento, ele vai ser convidado ou não, né? Ele vai ser levado à delegacia para responder pelo crime de desobediência. No texto citado ontem da Prefeitura foi falado sobre um aumento do efetivo da fiscalização. Como que vai ser esse aumento? A gente teve uma reunião hoje com o capitão Armastroni, já está alinhado que vai vir efetivo de Poços de Caldas para poder auxiliar os fiscais nossos, já que a gente vai estar a Guarda Municipal vai estar auxiliando as barreiras. Em razão disso, a Polícia Militar se dispôs a fornecer, né, a vir uma operação de postos, mais efetivos de postos, para poder auxiliar os fiscais nessa operação neste final de semana. Tem que lembrar também, gente, que a Guarda Municipal tem feito um excelente trabalho no acompanhamento das vacinas, né? Então a Guarda Municipal também está se dedicando a esse trabalho que tem sido realizado lá no asilo. Eu acho que todo mundo tem acompanhado, né? Até parabenizo aí as meninas da saúde que têm feito um excelente trabalho aí para a nossa população. As vacinas continuam. Amanhã a gente tem vacinação, né, de 73 e 72 anos. Vamos retirar uma nova remessa amanhã de vacinas da regional, né? Estamos aguardando quantitativo e provavelmente seguiremos com vacinação sábado e domingo, dando sequência nas idades aí que vão baixando, né? E muito importante que a população adere, né, a questão da população, embora a gente está tendo um bom êxito na questão da vacinação, né? Os idosos têm procurado
E hoje, por exemplo, fizemos 300 doses de vacina nessa faixa etária que foi chamada hoje, que foi de 74 para 75. Estou bem esperançosa que está vindo uma quantidade mais significante, né, de doses, e isso faz com que a gente agilize o processo da vacina. Então, eu acredito que a faixa etária de 60 anos, logo a gente está fechando aí os idosos nessa faixa etária. Josi, eu gostaria que você falasse, por favor, as pessoas que não têm carro, né? Como que vai ser a vacinação depois? Explica pra gente. Eu vou explicar um pouquinho para vocês do sistema drive-thru, só para vocês entenderem, que tem bastante questionamento nesse sentido. O sistema drive-thru foi adotado exatamente para agilizar, né, e não aglomerar pessoas. Vocês imaginam 300 pessoas vacinando numa fila, como seria isso? Então, nós medimos a capacidade da nossa equipe junto ao sistema drive-thru e nós temos a capacidade de vacinação de 100 pessoas a cada meia hora. Do que nós, por isso que anda rapidinho, vocês podem ver que a fila, 9 horas da manhã, já encerrou o processo de vacinação. Então, os idosos que não têm carro, não tem como se dirigir ao materno com o carro, né, que não tem quem leve, pode ficar tranquilo que na próxima terça-feira nós vamos fazer as vacinas desse pessoal. Então, geralmente, toda terça-feira a gente faz a vacina, a gente orienta essas pessoas, né, que entram em contato conosco, eles vão até o materno e fazem a vacina lá. Então, na segunda à tarde, geralmente meio-dia, o Júnior faz a divulgação para nós e aí a gente faz o chamado desse pessoal. Tá? E lembrando também que é muito importante que quem não vacinou no dia que foi chamada a idade, ele pode comparecer no dia seguinte para tomar a vacina, tá? Por alguma, né, intercorrência, mas ele pode comparecer para tomar. O importante é que a idade já tenha sido chamada para a vacinação. Também vão receber a vacina na zona rural. Caso eles não tenham vindo, esses que não conseguiram vir até a cidade, né, nós vamos disponibilizar uma equipe que vai até a zona rural para fazer. Então a gente está deixando juntar o maior número de idades para a gente poder chegar até a zona rural e levar esses pacientes. Já tem alguma data? Não tem data. A vacina, ela vem para a gente assim, semanalmente, tem vindo, né, semanalmente, então a gente não tem um cronograma específico para isso. Então, à medida que a gente vai recebendo, a gente já vai fazendo as faixas etárias e na zona rural a gente já está organizando, esperando chegar na média de 65 anos, que aí a gente já vai e faz de todos de uma vez, visto o quantitativo de pessoas, né? Eles estão perguntando aqui sobre o prolongamento da onda roxa. Tem alguma novidade na questão dos comércios? Olha, por enquanto não. A gente teve a informação de que ela foi prorrogada até no dia 4 agora, né? Da próxima semana. É o que a informação que nós tivemos, mas nenhum. Certo. Prefeito, eu vou um assunto sobre a barreira. Eu gostaria de saber como que será a abordagem dos carros e se vai ser só o pessoal da Guarda Municipal que vai atuar. Não, nós teremos 2 pessoas do trânsito, um da Guarda Municipal e uma do setor de saúde, né? Se precisar de uma orientação sanitária, alguma coisa, a gente tenha para dar. E como que vai ser a abordagem dos carros? Ele vai ser pedido um documento, vai perguntar qual é o objetivo dele estar ali, entrando no município, vai dar orientação, nós vamos entregar um folder onde estabelece os cuidados que a gente deve ter com a questão do Covid, da preservação da saúde, e convidá-lo aí no caso, se ele, para retornar de onde ele veio, se ele veio a passeio, no caso se ele vier a trabalho, se ele, por exemplo, mora fora, mas tem a família aqui, tranquilo para ele entrar, não será nada assim, como é que eu poderia dizer? Ostensivo. Começa amanhã com previsão de início ao meio-dia até às 23 horas. E sábado e domingo, das 7, sábado, né? Das 7 às 23, de domingo até quarta-feira, das 7 às 8 horas, e quinta, sexta e sábado, das 7 às 23, e no domingo, que é o último dia, dia 4, das 7 às 8 horas. Às 20. Às 20. Nós estamos até esticando um pouquinho o nosso atendimento. Por exemplo, Pouso Alegre acho que vai até às 18 horas, né? Os municípios não estão sendo assim tão rígidos, não. Existe uma determinação legal que a gente tem que acolher, né? Estamos acolhendo e vamos procurar, dentro do possível, fazer um trabalho bom a bem da nossa cidade.
Prefeito, outro assunto é sobre os 11 leitos que foram abertos aqui em Andradas. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse assunto. Sim, posso falar para mim, Josi? Esses 11 leitos que a gente tem disponível aqui em Andradas, tá? A gente organizou, né, visto a questão desse pico que nós tivemos de casos e de pessoas que estavam precisando de leitos hospitalares, né? A gente tem uma demanda de pessoas que procuram pela Santa Casa. Então, esses leitos não são leitos de UTI, mas são leitos que dão retaguarda para esse paciente que precisar de uma assistência até que ele seja transferido para leitos de UTI. Né? Visto a questão da ocupação de 100%, né, das UTIs, não só da nossa região aqui, como do estado todo. Então, esses leitos estão preparados para atender esses pacientes até que a gente consiga a transferência, né, com equipe médica, equipe de enfermagem, os equipamentos adequados, para que esses pacientes não fiquem desassistidos. Certo. Hoje saiu uma nota também sobre os kits diagnóstico da Covid. Eu gostaria que você falasse também sobre isso. A gente fez a aquisição, né, de alguns testes, tipo antígeno agora, para a gente agilizar, né, a detecção do Covid. Na verdade, nós tínhamos um tipo de teste que era o teste rápido, né? A pessoa deveria fazer o teste entre o 11º e 15º dia, e esse a gente consegue fazer o teste, né, nas pessoas que apresentam sintomas entre o 3º e 5º dia, né? Aí isso facilita na questão do monitoramento, né, onde muitas pessoas podem sair do monitoramento a partir de que seja feito o teste. Voltando na questão do teste que você falou, quantos testes que foram adquiridos? Nós adquirimos de início 500 testes, mas a gente já fez uma ata, a licitação está pronta, para a gente pode solicitar a qualquer momento o teste para reposição, tá? Então a gente vai usar ele como um padrão. Certo. E não vamos deixar de usar o PCR também, né? Que para alguns casos, então para cada um tem protocolos específicos de utilização, tá? Nós ontem até recebemos o pessoal dos salões, nós tivemos uma conversa muito franca e nós ficamos aí de fazer uma avaliação. Na verdade, a onda roxa, ela determina que salões não funcionam, né? E então nós vamos avaliar a questão junto ao Ministério Público para ver como é que a gente poderia encarar dessa forma. Há propostas, né, de ações. Hoje até a gente teve oportunidade também de receber os pastores aqui e no decreto anterior havia um limite, né? Eles poderiam 30%, né, João? 30%. Depois a gente começou a ter um enrijecimento um pouco maior, com o objetivo realmente de cercear o movimento, para as pessoas não circularem tanto. Mas os pastores nos colocaram de uma forma tão interessante, né? E hoje nós estamos numa hora tão difícil, né? Acho que está todo mundo carente, a parte de depressão. Eu falei que a gente vai reavaliar essa parte, porque, segundo o governo do estado, há possibilidade, né? Nós é que ficamos mais firmes. Então nós vamos ver aí, junto ao comitê de crise, como é que a gente vai avaliar. Daniel, essa questão da multa da máscara, ela vai ser apenas quando o município estiver na onda roxa ou ela vai ser permanente? Na verdade, o decreto está vigente desde o ano passado, ela pode ser aplicada a qualquer momento, independente da onda roxa ou não. A questão é mais tentar forçar. Ninguém precisaria forçar ninguém devido à pandemia que a gente está enfrentando. É mais para tentar conscientizar a população para poder usar a máscara. A gente acredita que com a implantação, realmente a fiscalização mais rígida e com a aplicação das multas, a população vai se conscientizar para poder fazer a utilização da máscara. Pessoal, voltando ainda na questão da barreira, a fiscalização vai ser só para quem vir ou para quem vai sair também de Andradas? É só para quem vir. Nós, para quem vai ter o acesso à cidade, quem quer entrar na cidade. Então, as barreiras terão início amanhã por volta do meio-dia até às 23 horas. Sábado será das 7 às 23, domingo até
quarta-feira, dia 31, das 7 às 20 horas, quinta, sexta e sábado, das 7 às 23 horas, e domingo, que é o último dia, dia 4, das 7 às 20 horas. Bem, eu quero agradecer aí o Felipe da Rádio Vinícola, queria agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando da gente poder falar um pouquinho das nossas ações. E a mensagem sempre, gente, às vezes as pessoas ficam bravas, mas não é não. Nós estamos aqui pedindo para que todo mundo se cuide, para a gente ter bons resultados na nossa cidade, né? As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Em Andradas, a vacinação contra a Covid-19 para idosos entre 72 e 73 anos está ocorrendo em frente ao Asilo São Vicente de Paulo e segue até o meio-dia. E para os idosos que não possuem meio de transporte, esses serão convocados em uma outra ocasião. Essa medida foi adotada com o intuito de evitar contato físico e aglomerações entre os idosos, diminuindo os riscos de contágio da doença. Para se vacinar, os idosos devem ter em mãos a carteira de vacinação, CPF e o cartão nacional do SUS. No caso dos idosos acamados, a vacina será aplicada em residência. Para isso, é necessário ligar para o telefone 3731 3313 3731 3313. É isso aí, Francisco. Já tem um pessoal ligando aqui na Rádio, Francisco, querendo saber quais serão as faixas etárias para vacinação esse final de semana. A gente ainda não recebeu essa informação. Assim que a gente receber, a gente entra aqui com plantão e dá a notícia para vocês que estão aguardando essas informações. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta sexta-feira, faz calor durante o dia. Uma massa de ar seco e quente mantém o tempo estável em Andradas. As temperaturas podem chegar até 30 graus. Nesse momento, os termômetros marcam 27 graus. A umidade relativa do ar está avaliada em 61%. No fim de semana, o tempo permanece estável. No entanto, podem haver chuvas isoladas, mínima de 18 e máxima de 31 graus no sábado e no domingo. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto na próxima segunda-feira com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde e um bom fim de semana a todos. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço do arroz estaciona, café fica mais barato e safra do caqui será menor. O preço do arroz estacionou na casa dos R$ 86. Já são 10 dias com a saca do grão em casca cotada nesse valor no Rio Grande do Sul, apontam dados do CPEA. Esse, porém, é um preço médio. E há, sim, variações para baixo e para cima quando se analisa cada região do estado. Daqui a uns dias, a colheita deve ganhar força, o que pode reduzir essas diferenças e até baixar o preço médio, por conta do aumento da oferta. No mercado do café, os valores dificilmente estacionam e podem variar bastante de um dia para o outro. Isso tem acontecido em março, mas no geral, a tendência é de queda. Por exemplo, há 10 dias, a saca do Arábica custava mais de R$ 740. Agora o preço caiu para pouco mais de 710. No geral, o tombo das cotações lá fora puxa o valor do café para baixo no mercado interno, enquanto alguns produtores batem o pé, saem de cena e conseguem de vez em quando forçar algum aumento. E a chamada Terra do Caqui, a cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, deve registrar uma queda na safra da fruta em 2021. A colheita, que começará no mês que vem, passará de 40 para 36 mil toneladas. A chuva de granizo pegou alguns pomares em cheio, e quando isso acontece, o caqui fica todo esburacado. Além disso, várias plantações sofreram com a antracnose, doença de difícil combate causada por um fungo que mancha folhas e frutos e faz com que boa parte do caqui caia do pé. Cotação do café.
A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 640 em Andradas. Minuto Econômico. Vamos ao mercado econômico. O dólar opera em alta nesse momento, está sendo cotado aí a R$ 5,68, em alta de 0,29%. O euro também opera em alta, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,70, em alta de 0,45%. Compromisso de quem tem um jornalismo sério e com informação precisa. Rádio Vinícola, 35 anos levando a informação. E o governo federal afirmou que medidas de apoio econômico devem voltar em abril. Medidas como a flexibilização de contrato de trabalho e Pronamp estão incluídos. O governo deve retomar no mês que vem as medidas de apoio econômico relacionadas à pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que entre essas medidas está a nova versão do auxílio emergencial. Iniciaremos agora, no início do mês de abril, um prolongamento desse programa, com mais 4 parcelas que em média equivalem a R$ 250. Sabemos que pode não ser muito, mas representa algo para quem de fato necessita. E Bolsonaro confirmou para abril a reedição de 2 medidas: o Pronamp, de apoio a pequenas empresas, e o BEM, que flexibiliza os contratos de trabalho para evitar demissões. Também o nosso conhecido BEM está em vias de entrar em campo pela segunda vez, fazendo com que aproximadamente 11 milhões de pessoas não percam o seu emprego. Também o nosso Pronamp, que vai atender, entre outras categorias, o pessoal de bares e restaurantes. O presidente anunciou ainda o adiamento da cobrança de 27 bilhões de reais em impostos por meio do Simples, o regime tributário simplificado, e a antecipação de 50 bilhões de reais relativos à primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Jair Bolsonaro comentou sobre essas medidas durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em que a Caixa Econômica Federal lançou um plano de ajuda às Santas Casas. Vitor Ribeiro. No próximo bloco você vai conferir: Andradas adquire testes para agilizar diagnóstico de Covid-19. E tem ainda: a Polícia Civil realiza ação de combate ao tráfico de drogas em Andradas. Em São João da Boa Vista faz 27 graus nesse momento. À tarde a máxima deve chegar aos 31. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já! Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h51. 900 kHz, Vinícola. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Vinícola M. De segunda a sexta, Boa Tarde Mulher, com Neide Stivanin. Oferecimento, ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Doutor Lúcio Mauro Trevisan, ortopedista. Agora possui aparelho de ultrassonografia em seu consultório para maior comodidade aos pacientes e diagnósticos rápidos e precisos. Você está sofrendo com dores nas costas e articulações? Chega de sofrer. Marque uma consulta com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Além de estar nas mãos de um especialista, você realiza seus exames tudo em um único lugar. Dr. Lúcio Mauro Trevisan, Clínica Guizardi, Rua Augusto Marcondes 39, Andradas, 35 3731 3202.
ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da organização Vicente Salles. 35 anos. Rádio Vinícola AM. No coração da cidade. Vinícola. 35 anos no ar. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e a Prefeitura de Andradas adquiriu testes para agilizar adquiriu testes para detectar, né? Isso. As pessoas com suspeitas da doença de Covid, que passarão a ser utilizados na próxima semana. Ao todo, foram adquiridos 500 testes. Pois bem, neste primeiro lote, foram investidos mais de R$24 mil, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Mas unidades serão adquiridas de acordo com a necessidade do município. Pois é, o novo exame traz como vantagens a rapidez do diagnóstico do paciente, já logo com os primeiros sintomas, como também a liberação das pessoas monitoradas, caso o resultado seja negativo e que elas estejam assintomáticas em um período mais curto. Só para se ter uma ideia, atualmente o teste ofertado pela rede municipal é realizado após o 11º dia, após o surgimento dos primeiros sintomas. E durante este período, a pessoa deve ficar em isolamento, tendo ou não a doença. Pois é, Francisco, com o novo teste, a pessoa é testada entre o 3º ao 5º dia após o aparecimento dos primeiros sinais. Já em Ouro Fino, as barreiras sanitárias já estão em funcionamento. A ação conta com o apoio da Polícia Militar, do município e da Defesa Civil. Pensando no feriado, né, o mega feriado de São Paulo, que foi decretado pelo governador de São Paulo, e pensando na saúde dos munícipes de Ouro Fino, resolvemos então iniciar essas barreiras sanitárias, né, a partir do dia de hoje, dia 25 de março, com o intuito de preservar mesmo a saúde da população. Então essas barreiras, elas foram colocadas nas duas principais entradas da cidade e a gente tem uma equipe lá de apoio. O principal foco das barreiras são os turistas, né? Barrar a entrada de turistas em Ouro Fino, por conta do mega feriado de São Paulo. E o restante da população, né? As pessoas que moram mesmo em Ouro Fino, então elas só serão orientadas com relação à entrada da cidade. Pessoas que moram na zona rural da cidade, elas vão poder, claro, entrar, né, na cidade. Serão paradas, né, porque todos os veículos estão sendo abordados, mas apenas serão orientados com relação a apenas fazer o necessário. Temos o pessoal da saúde, né, fazendo a questão da medição de temperatura e orientações com relação ao Covid, e o pessoal da segurança, né, que foi contratado para fazer a questão da avaliação das placas, dos veículos que estão chegando, e com o apoio da Polícia Militar. A gente pede que quem vier de fora de Ouro Fino, que tiver alguma consulta ou que tem que fazer algum tipo de entrega, que traga algum documento para evitar qualquer demora ali na passagem pela barreira. E também pedir que mesmo pessoas que são de Ouro Fino, mas moram em outras cidades, que não é o momento para estar visitando Ouro Fino agora, né, pensando nessa onda roxa, que os números de casos estão aumentando. Então pedir a colaboração da população também. Notícias policiais. Bom, vamos ao giro policial. A Polícia Civil realizou ontem uma ação de combate ao tráfico de drogas em Andradas. A operação resultou na apreensão de crack, balança e caderno com anotações referentes ao tráfico, além da apreensão de um homem e de uma adolescente. Policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em uma residência no Jardim Nova Andradas. No local foram encontrados 200 gramas de crack, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, balança de precisão, aparelhos celulares e utensílios comumente utilizados para a embalagem de entorpecentes. Pois é, um homem de 24 anos e uma adolescente de 17 foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O suspeito foi atuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.
Já a menor foi liberada para o seu responsável legal e responderá em um procedimento para apuração de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. E nessa quinta-feira, um veículo capotou na rodovia MG 455 entre Andradas e Bitura de Minas. A motorista e a passageira foram encaminhadas para a Santa Casa de Andradas. Conforme apurado, o acidente aconteceu por volta das 19 horas, após o condutor do veículo perder o controle de direção, capotar e em seguida se chocar contra um barranco. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital, onde foram atendidas e passam bem. Jornal da Cidade. E aposentados e pensionistas do INSS terão o 13º salário antecipado. A medida vai injetar aí 50 bilhões de reais na economia. Aposentados e pensionistas poderão contar com um dinheiro extra para vencer o momento mais crítico da pandemia de Covid-19. A antecipação do 13º foi prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após a aprovação do orçamento pela Câmara na noite de quinta-feira. Em reunião virtual da Comissão do Senado, o ministro disse que, com a aprovação, serão liberados 50 bilhões de reais para o governo antecipar benefícios nos próximos 2 meses. Com isso, a primeira parcela do 13º poderá começar a ser paga em abril. A complementação deve vir em maio. Apesar do anúncio do ministro, a aprovação do orçamento não libera os pagamentos de imediato. A legislação orçamentária precisa ser sancionada e o presidente Bolsonaro decretar o adiantamento do benefício. Bernadette Druzian. Jornalismo de credibilidade. Vinícola AM. A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, segue com as obras de construção da nova subestação C Jacutinga 2. Com um investimento de 16,1 milhões de reais, as obras tiveram início em março do ano passado e a próxima e atual subestação em Jacutinga, na região, é conhecida como Água Espraiada. A obra estava prevista para ser entregue no final deste mês, porém o prazo precisou ser prorrogado devido aos atrasos ocorridos por conta da pandemia. A nova data não foi informada pela companhia. A CE Jacutinga 2 terá uma potência instalada de 25 MVA, o suficiente para atender todo o município, bem como as futuras instalações industriais, comerciais e residenciais do município. Atualmente, Jacutinga é atendida apenas por uma subestação de 15 MVA e com a nova totalizará 40 MVA, mais que o dobro do que apresenta hoje. Pois é, a princípio, Jacutinga 2 será somente para abastecer a cidade de Jacutinga e Albertina, já que as outras cidades próximas já possuem uma subestação. Notícias. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou 23 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, referente ao dia 25. O número de pacientes internados voltou a subir. São 10 pacientes na UTI e 6 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 414. O município registrou mais 2 mortes em decorrência da doença. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 2.097 casos positivos confirmados e 1.935 pacientes considerados já recuperados. No próximo bloco, Andradas doa 50 ampolas de medicamentos para a intubação de pacientes em Poços de Caldas. E tem ainda pagamento do PIS 2021 será adiado. Em Jacutinga, mínima de 19 e máxima de 30 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 900 kHz, Vinícola.
ligado. O chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. 900 kHz. Com o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o país terá mais recursos para a educação. E de onde vêm os recursos? Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais. Tem novidade para atendimento às crianças? Sim, uma delas é o incentivo à educação infantil. Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho? Teremos mais recursos para a educação profissional técnica de nível médio. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e nessa quarta-feira o secretário de Saúde, Carlos Mosconi, e a secretária adjunta, Rosilene Faria, receberam a doação de 50 ampolas da medicação Midazolam, utilizadas para a intubação de pacientes em Poços de Caldas. A doação foi proveniente da Santa Casa de Andradas. A falta de insumos, principalmente dos medicamentos usados para a intubação orotranquial, já começaram a faltar no município e em âmbito nacional. Pois é, Andradas faz parte da microrregião que é composta também pelas cidades de Caldas, Santa Rita de Caldas, Albertina, Ipuiuna e Bitura de Minas. O secretário de Saúde agradeceu a cidade pelo ato solidário. Abre aspas, fiquei sensibilizado com a atitude da administração da cidade de Andradas pela doação do medicamento Midazolam, que está em falta no município e que são de importância vital para a intubação dos pacientes internados em decorrência do Covid-19. Esse gesto tem que prevalecer neste momento que estamos vivendo. Fecha aspas. Notícias. O pagamento do PIS 2021 será adiado. O abono salarial, que seria pago em julho, foi adiado para janeiro de 2022. Este ano não terá pagamento do PIS, o abono salarial dos trabalhadores. É que o governo decidiu adiar o pagamento deste ano para o ano que vem. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. O abono salarial é pago todos os anos para quem esteve empregado com carteira assinada no ano anterior. O valor varia de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve empregado. Quem trabalhou 12 meses recebe um salário mínimo, R$ 1.100. Já quem trabalhou um mês com carteira assinada, por exemplo, recebe R$ 92. O pagamento deste ano seria referente ao ano de 2020. O governo deverá pagar este PIS a partir de janeiro do ano que vem. De acordo com o governo, o adiamento foi necessário para criar uma etapa do bem, o benefício emergencial que atende pessoas que tiveram um salário reduzido na pandemia. De Brasília, Rodrigo Santos. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Oi, Neide. Olá, torcedor, um forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta sexta-feira, 26 de março de 2021,
destacando aí notícias do esporte para você, né? E olha só, depois de algumas complicações com as buscas por uma nova cidade, a Federação Paulista até tem algumas alternativas para seguir, inclusive com a ajuda de um lobby da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mas não intensificou contatos neste momento, especialmente porque há uma onda de restrições sendo impostas nos mais diferentes estados. A principal preocupação, no caso do futebol paulista, é o calendário e não a questão financeira. Pelo menos nessa primeira paralisação não houve mudança do pagamento aos clubes participantes. A questão é que há uma tendência de os principais times voltarem a enfrentar maratonas para que todos os jogos sejam disputados até o término previsto do estadual, que acontece em maio. Outra preocupação dos times é continuar com a liberação ao menos para treinar em seus CTs. O Santos, por exemplo, enfrenta restrições por causa de um veto da prefeitura e precisou ir ao interior do estado para manter a forma. Em 2 semanas a equipe joga sua participação na fase de grupo da Libertadores. Por enquanto, os outros times puderam continuar em suas casas. Tanto a CBF quanto a Conmebol não sinalizam com a paralisação de suas competições e forçam as equipes a acharem outros campos caso seus estádios próprios estejam impedidos de receber partidas por vetos sanitários. Poucos são os clubes que têm questionado essa decisão das entidades. Que situação, né? A Conmebol, a CBF exigindo que os clubes participem aí dos seus campeonatos, cumpram, né, com os seus compromissos, mas diante de uma situação como essa, né? Essa onda aí da pandemia aumentando e pessoal visando, é claro, sempre o dinheiro, né? Tem jogo, tem dinheiro em jogo aí e os caras, né, você já viu, aí as equipes, né, ficam aí, caso do Santos, não pode treinar em Santos, tem que gastar para locomover, né, a equipe, comissão técnica, enfim, um aparato enorme aí para outras cidades e no fim, é claro, mexe nos cofres do clube, né? Bom, e olha só, alô corintianos, prestem atenção, hein? Titular no meio de campo nos últimos 3 jogos, o meia Rômulo Otero está com os dias contados no Corinthians. O jogador tem contrato até o meio desta temporada e aguarda posicionamento da diretoria alvinegra. Quanto ao seu futuro, a cúpula do clube paulista ainda não bateu o martelo na negociação, o que dá esperanças ao atleta em permanecer no elenco, mas as chances são remotas. Emprestado pelo Atlético Mineiro até o dia 30 de junho deste ano, o venezuelano tem um custo-benefício considerado altíssimo, já que os seus vencimentos estão na casa dos R$400 mil mensais. Desde a sua chegada ao Corinthians, foram 27 partidas com apenas 2 gols e 2 assistências. No período, o time fez 32 gols, o que significa que o meio atacante participou ativamente de apenas 12% de toda a produção ofensiva da equipe nessas partidas. Outro ponto levado em consideração pela diretoria é a baixa efetividade nas cobranças de falta, considerada a especialidade do jogador. Otero ganhou notoriedade no cenário nacional com os gols de bola parada, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. No timão, no entanto, o camisa 11 ainda não conseguiu desencantar nesse tipo de lance. São 21 cobranças, mas apenas 2 delas geraram defesas difíceis dos goleiros adversários. O levantamento é do aplicativo SofaScore, especializado em estatísticas, né? Como o objetivo da nova diretoria do Corinthians é cortar gastos em 20% de todos os departamentos, uma possível saída de Otero significa uma considerável economia.
Os representantes do jogador têm boa relação com a cúpula alvinegra e ainda esperam a possibilidade da reviravolta na situação do venezuelano. No atual cenário, não há nenhuma oferta do Corinthians para Otero, diferentemente do caso do equatoriano Casares. O martelo ainda não foi batido pelo presidente Duílio Monteiro Alves e o restante da diretoria de futebol. Mas o camisa 11 está ciente de que dificilmente permanecerá no CT Joaquim Grava no segundo semestre desse ano. Então tá aí, né? O Otero pode deixar o Corinthians e realmente, né, não produziu no Corinthians, vamos dizer aí, nem 60% do que ele apresentou no Atlético Mineiro e que fez, né, com que o Corinthians fosse buscá-lo em Belo Horizonte. Então tá aí, torcedor, essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade, hein? Campeonatos todos parados, né? A gente fica aqui na expectativa do retorno da bola rolando. E eu volto na segunda-feira trazendo notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu lhe desejo uma boa tarde, um bom final de semana, fique com Deus e cuide-se, hein? Jornalismo Vinícola AM. Utilidade pública. E atenção, olha, domingo agora é domingo de Ramos, né? Pois bem, às 7h30 da manhã haverá missa de Ramos direto aí da Igreja Matriz de Andradas, como a Rádio Vinícola traz todos os domingos, né? Portanto, domingo agora, às 7h30 da manhã, vai ter a missa de Ramos direto da Igreja Matriz. E às 15 horas, como a Rádio Vinícola faz todos os dias também, né? Juntamente com a Rede Aparecida de Rádio, a Rádio Vinícola irá transmitir a consagração a Nossa Senhora Aparecida, especialmente falando aí sobre o Domingo de Ramos. E às 18 horas continua também, aí a Rádio Vinícola entra em rede com a Rádio Aparecida, né? Às 18 horas tem aí a missa também, direto de Aparecida, através da Rádio Vinícola e também da Rede Aparecida de Rádio. Portanto, fique ligado neste domingo na programação da Rádio Vinícola. A gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, um excelente final de semana e eu te espero na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá, tchau! Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu? Jornal da Cidade. Produção e redação: Felipe Avelino. Apoio técnico: Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-Geral de Jornalismo: Domingos Antônio Biasoli Salles.